Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos estudando o excelente livro do historiador italiano Mario Liverani, o livro Para Além da Bíblia. Nós daremos continuidade à nossa leitura no exato ponto aonde paramos anteriormente, a ideologia egípcia, página 38 em diante. Então, vamos logo ao nosso estudo. Estamos falando deste período evidente, notório, de dominação egípcia sobre o território cananeu. Você acompanhou comigo na última aula que nós falamos exatamente desse período de 300 anos aproximadamente em que o Egito dominou completamente o território cananeu, território do antigo Israel. E justamente nessa janela de 1460 a 1170 a.C., antes da Era Comum, quando ocorreu esse período de dominação, há uma óbvia impossibilidade de ter ocorrido qualquer tipo de êxodo. Todos os detalhes eu trouxe para vocês na aula anterior. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Então, vamos continuar o nosso estudo, vamos à nossa aula. Você sabe que aqui é assim, nós adentramos as referências bibliográficas, lemos diretamente o conteúdo e você tem a oportunidade de saber em primeira mão o que os grandes autores dizem acerca de temas bíblicos, sobre arqueologia, história, sobre ciência da religião, tudo voltado para a religião, inclusive no nosso estudo aqui, as religiões judaica e cristã. Então vamos lá, página 38, a ideologia egípcia. O faraó era um deus encarnado, segundo a ideologia religiosa egípcia. E toda a imagery verbal e cerimonial relativa ao modo de os reis locais se reportarem a ele demonstra que essa ideologia era conhecida e aceita. Vide, as cartas do período Amarna, como que os reis das cidades-estados de Canaã, eles se portavam ao faraó, 7 vezes me curvo, endeusando literalmente a figura de Akenaton. Os reis locais se dirigiam a ele como ao sol de todas as terras e como Deus, melhor, deuses, uma vez que usam o plural como no hebraico Elohim. Prosternavam-se 7 e 7 vezes, esclarecendo melhor, 7 vezes de bruços e 7 vezes de costas. O que é bem mais icônico, declaravam-se terreno de seu caminhar e escabelo sob seus pés, ou sob suas sandálias, em perfeita conformidade com a iconografia faraônica da época. No palácio de El Amarna, o piso do corredor que leva à sala do trono era decorado com as imagens tipo dos estrangeiros vencidos, sobre os quais, portanto, o faraó pisava ao caminhar. O escabelo do trono e as próprias sandálias de Tutankhamon eram também decorados com figuras de estrangeiros vencidos, sobre os quais, portanto, o faraó pisava ao estar sentado. Então você vê que o professor Mario Liverani está detalhando, e muito bem, justamente o que eu falei anteriormente, que é o que nós encontramos no conteúdo das cartas de Amarna. Inclusive, nós iremos estudar aqui também o livro do professor José de Macaéfer, do arqueólogo, teólogo, doutor José de Macaéfer. Nós, voltando a dizer, estudaremos a obra dele aqui, a obra que fala justamente do período de Amarna. O faraó exigia um juramento de submissão tão breve quanto absoluto. Jamais ou nunca mais nos rebelaremos contra sua majestade.
para expiar aquela espécie de pecado original que consiste em ser um estrangeiro e inimigo inferior, não vil, como muitas vezes se vê traduzido, mas predestinado à derrota e à total submissão. Então, essa era a ideologia egípcia acerca dos seus vassalos. É curioso, né? Nós vermos isso aqui na representação, né? Nesse desenho aqui, tá? Na figura 4, o domínio egípcio, as formas de cumprimento. Então, olha como que estas, vamos dizer assim, posturas corporais deveriam ser feitas, tanto ali, ó, de frente, né, se curvando de frente, e também aqueles aqui que estão, um aqui, né, embaixo, que parece-nos que está curvado de costas. Então, realmente é algo assim que, vamos dizer assim, categorizava um tipo de humilhação, né, para os estrangeiros e derrotados. E o juramento se concretizava em pagar um tributo anual, obviamente, em hospedar os mensageiros e as caravanas egípcias de passagem, o que aconteceu muito em Canaã. Por isso que eu já falei diversas vezes, não somente por esta razão e por outras, que não houve êxodo, não existiu êxodo algum, muito menos tomada da terra por parte de Josué, porque justamente é nesse período de dominação egípcia que esse êxodo teria acontecido e essas batalhas também em território cananeu. Então vamos lá. Em conseguir as mercadorias solicitadas e também suma honra em ofertar princesas para o harém real acompanhadas de rico dote. E se concretizava na incumbência que os textos de Elamarna chamam de proteção da cidade, a eles confiada pelo faraó. Protegê-la dos inimigos externos, mas, sobretudo, mantê-la com boa eficiência e pronta a responder às solicitações egípcias. Curioso isso. Os reis locais se esforçavam para garantir o cumprimento de seu dever de proteger a cidade e de escutar ou ouvir também, ó, preste atenção, a palavra do faraó. Que interessante. Ouvi as palavras do rei, meu senhor e meu sol, e eis que protejo Meguido, cidade do meu rei, olha só, meu senhor, dia e noite. De dia protejo os campos com os carros, de noite protejo as muralhas do rei, meu senhor. Mas eis que é forte a hostilidade dos inimigos, os Abiru, no lugar. Lembrando, eu já trabalhei isso lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Os hebreus não foram os Apirus ou Abirus. Os hebreus não foram os Ixos. Os hebreus não foram os Chassos, tá? Os hebreus simplesmente não existiram. É uma ficção literária bíblica, tá bom? É um termo simbólico, alegórico, designativo de um passado mítico, ok? Então está aqui a referência, né, da carta de Amarna, né, 88 de Meguido. Tudo que sai da boca do meu rei, olha só, tudo que sai da boca do rei, meu senhor, e eu observo isso de noite. Está aqui também, ó, carta de Amarna de Ascalon. Então era assim que o faraó era tratado pelos reis das cidades no antigo Israel, tá bom? Como Israel Fickenstein já demonstrou, e nós veremos também, né, essa história de um reino que surgiu unificado, de que não havia rei, isso aí não existe, tá bom? Existiram muitos reis no território sírio-palestino, antigo Israel, tá bom? Em troca de tudo isso, o faraó concedia a vida, meu amigo, da qual era monopólico detentor e benévolo dispensador. A vida era, em sentido político, o direito de reinar como vassalo, bom, como eu já falei anteriormente. Mas, segundo a ideologia egípcia, era algo mais preciso e concreto. Era um sopro vital que saía da boca do faraó, com a sua respiração, com as suas palavras,
em benefício de quem era admitido à sua presença ou destinatário de suas mensagens. Talvez exagere um pouco os tons, olha só, o rei de Tiro, quando quer exprimir a sua alegria por ter recebido uma manifestação, ainda que indireta, mediante um mensageiro, do sopro vital do faraó. Então, vamos ver aqui. Vamos ler. O meu Senhor é o sol que surge todos os dias sobre todas as terras. Segundo o costume do sol, seu bom pai, que faz viver mediante o seu sopro benéfico, que volta para trás como o vento fresco do norte, e que mantém em paz toda a terra mediante a força do seu braço, que emite o seu grito ao céu como Baal, e toda a terra se assusta com o seu grito. Eis que o servo escreve ao seu senhor, porque escutou o belo mensageiro do rei que chegou a seu servo. E o sopro benéfico que saiu da boca do rei, meu senhor, pelo seu servo, e sua respiração é retomada. Antes da chegada do mensageiro do rei, meu senhor, a respiração não se restabelecia. O meu nariz estava bloqueado, mas agora que o sopro do rei saiu em minha direção, eu me alegro muito e sou feliz todos os dias. Meu amigo. E não tratava o faraó assim não, para você ver o que acontecia. Era nesse ritmo. E o pessoal quer falar de tomada de posse da terra. O pessoal está brincando, né? Isso é uma brincadeira. É uma brincadeira. Para os súditos egípcios, a vida era também a imissão. Olha só, olha que interessante. Olha só, a vida era também a imissão num circuito de redistribuição mediante o qual o faraó concedia o alimento necessário para viver. E era, sobretudo, uma perspectiva de sobrevivência depois da morte. Inicialmente, prerrogativa somente do faraó, mas depois, por ele, redistribuída também a seus súditos. Então, para você ver como que o faraó era visto também dentro do Egito. Então, você entende do porquê dessa temeridade, dessa solenidade, desta reverência, desta idolatria literária dos reis estrangeiros, vassalos do Império Egípcio. Então, vamos continuar a nossa leitura. Os súditos estrangeiros eram, obviamente, excluídos dessas duas últimas implicações, apesar de algumas desajeitadas tentativas de receber também eles um pouco de vida que não fosse feita somente de palavras, mas também de viveres. Vamos ver aqui então. Há 2 anos tenho pouco trigo, para nós não há mais trigo para comer. Então, essa aqui é uma situação grave, ó. Que posso dizer a meus camponeses? Escute o rei, meu senhor, as palavras do seu servo fiel, e mande trigo em barcos, e faça viver seu servo e sua cidade. Ó, a carta de Amarna, aqui 154, de Biblos. Nós vamos continuar a leitura no próximo vídeo, falando acerca, né, do poder do faraó, da dominação do faraó, tá bom? Vamos a um segundo vídeo. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.